Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conexão Fashion, o podcast da indústria do vestuário aqui do estado de Goiás. Nós estamos hoje com um tema que vai inspirar você que sonha em empreender. Nosso tema é Do Sonho ao Negócio, uma conversa sobre coragem, visão e moda fitness. Ao meu lado também aqui temos o nosso presidente do Sinvest, José Divino Arruda, que irá me ajudar a conduzir esse bate-papo. Claro, tudo bem, Sabrina, Kelly? Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui recebendo uma convidada especial e é um prazer estar nesse bate-papo aqui. Mas antes, presidente, nós vamos rodar a vinheta. E hoje nós temos a honra de receber Kelly Coelho, CEO da KC Fitnesswear, uma empresária visionária, referência nacional no setor da moda fitness e do comércio online. Kelly começou com uma mala e um sonho, e hoje sua marca está presente em 22 estados do Brasil. Além de empresária, ela também é palestrante, mentora de revendedoras e sempre incentivando mulheres a empreender com propósito e atitude. Seja muito bem-vinda, Kelly. Obrigada, Sabrina. Obrigada, presidente, pelo convite. Eu me sinto, assim, bem honrada e feliz, né? Estar aqui com o pessoal levando essa mensagem hoje e vamos conversar e vamos passar aí essa inspiração para o pessoal que, né, está nos assistindo. Não, vamos sim. E a honra é toda nossa de tê-la aqui conosco. E a gente quer começar com aquela pergunta, né? Que quero saber como nasceu a KC Fitnesswear. Conta pra gente como foi essa virada de chave de uma mala a um sonho. Eu achei isso muito interessante. Uma mala e um sonho. Eu quero saber tudo. Certo. É uma história, assim, que eu falo que não é comum, né? É uma história que foi cheia de paixão, cheia de progresso. Que não é corriqueiro, então não é comum a gente ver por aí. Sabrina, tudo começou quando eu decidi vir para o estado de Goiás, esse estado maravilhoso, né? Eu decidi vir para o estado de Goiás, então eu sou da Bahia e vim para Goiânia. E quando chegou aqui em Goiânia, eu entendi que fomentava muito a questão de moda, né? Então, eu lembro muito daquela época ali da Estação da Moda, ali, região da 44, então era muito movimento. E ali, uma vez eu andando ali, eu vi que chegavam muitos ônibus de mulheres sacoleiras que vinham de outros estados para comprar roupa em Goiânia. Né? Então, assim, eu sou formada em contabilidade, lá na Bahia eu trabalhei no banco, né? Trabalhei no banco 5 anos, na parte ali de capital de giro para microempreendedor. Então, eu já sabia o que era ali a realidade de uma pessoa talentosíssima, mas que não tinha dinheiro para investir na atividade. Então, eu já tinha vivenciado esse lado ali no Banco do Nordeste, onde eu tinha que oferecer o capital de giro para a pessoa investir na atividade, ele era pequenininho, ia crescendo, ia progredindo. Então, esse lado do empreendedorismo eu já tinha, né? E eu me apaixonei muito por isso. Eu falo, gente, muita gente só não empreende por falta de recurso, né? Então, eu vim para Goiânia ali, quando eu terminei a faculdade, saí do banco também, vim para Goiânia acompanhar a minha mãe, e chegou aqui, eu falei, o que eu vou fazer nessa cidade, né? Porque minha mãe, vai pro banco de novo. Inclusive, eu até comentei quando eu cheguei aqui, que esse prédio, foi um dos primeiros lugares que eu vim entregar meu currículo, né, para trabalhar. E hoje, quando eu cheguei aqui para contar essa história, eu falei, realmente é válido, né, contar esse progresso. E aí, eu falei, gente, eu quero mexer com roupa. Mas eu sempre pratiquei atividade física e eu gosto da linha fitness, né? Sempre pratiquei atividade física e sempre gostei de me movimentar, de nunca ficar parada. Eu falei, eu preciso primeiro conhecer pessoas em Goiânia, me conectar com pessoas, entrar em ambientes que eu possa tentar viabilizar isso. Então, eu fui para onde? Para academia, treinar, fazer amizade, tudo mais. Então, eu trabalhei em uma rede de academias aqui e eu vi que o pessoal aqui investia muito em roupa fitness. Eu falei, olha, eu acho que eu tô certa nesse meu pensamento. Né? Só que aí eu tive uma estratégia, Sabrina, e eu gosto muito de falar isso, presidente, porque às vezes a gente fica esperando as coisas caírem no nosso colo, quando nós temos que ir atrás. Aí eu falei, gente, se naquela região é onde movimenta toda essa questão de moda, eu vou para lá. Então eu pegava, ia para a estação da moda, chegava lá, eu ficava batendo de porta em porta, de loja em loja, trabalhei como aquelas manequim vivo. Você lembra como que é? Sim. Você sobe em cima de um banquinho e fica o dia todinho, aí troca de look, veste o look. Sim. Eu ganhava R$100 a diária, mas a minha intenção ali não era o dinheiro, não era quanto que eu estava faturando ali, era tudo que eu escutava
das comerciantes, das clientes, das lojistas, das sacoleiras, para mim pegar o máximo de informações possíveis. Então eu falei, isso vai dar certo, né? E aí comecei a produzir roupa fitness. De pouquinho, a gente sabe que quem começa a produzir não tem muita experiência. No meu caso, eu empreendi por necessidade mesmo. Não tinha experiência nenhuma com moda, meu negócio era outro. E aí eu falei assim, vai ser moda fitness. E comecei a estudar tecido e ver e fazer modelagem, 2 ou 3 modelinhos e cortar bem aqui na 44 com essas linhas de corte. Cortava tipo 2, 3 metros de pano para tentar fazer uma piloto e tudo mais. Enfim, resumindo, fui fazendo com muita insistência, com muito pouco recurso, né? Que foi o que eu trouxe da minha rescisão de lá da Bahia. E aí eu falei assim... Acertei em alguns modelos, comecei no Instagram. Aí eu falei, as pessoas precisam ali me ver também, né? O que a gente estava falando no online. Então a Cássia, ela nasceu 100% online. Só que aí, até as pessoas me enxergarem nessa rua mais movimentada do mundo, né? Que isso aqui é a rua mais movimentada do mundo. Falei, vai ser muito difícil. Então eu preciso ir atrás dos meus clientes. Aí eu falei, como que eu vou fazer isso? Aí eu olhei para a mala, que eu vim da Bahia, estava mudando de apartamento, falei, eu vou botar tudo que eu tenho dentro dessa mala, não foi muito, foi umas 15 jogos de roupa. Falei, vou colocar isso aqui e vou sair na rua, vendendo. Então eu ficava no parque, flamboyando, vaca brava ali. Aí eu falei, não, eu preciso ir aonde minha cliente tá. Então eu decidi me matricular em 3 academias e ficar dentro do banheiro da academia. Então eu passei ali 6 meses e fiquei muito conhecida pela menina da mala de roupa fitness. Então por isso que eu falo que foi uma mala e um sonho. Nossa, que interessante. Mas né? que história bonita, hein, Kelly? Parabéns. Obrigada. Não, e olhando assim, a gente vê que além de ser um nicho, igual você falou, ele é bem segmentado, Sim. né? A gente vê hoje até números aqui, eu até trouxe alguns números aqui, importante falar que 70% são mulheres, né? De 6 em cada 10 compra uma peça por mês. Ou seja, tá aparecendo jeans, hein, presidente? O faturamento no Brasil, 14,6 bilhões por ano, 8% ao ano que cresce, 12% da produção total do segmento vestuário nacional. É isso aí, está bem, presidente? Muito bem. Moda fitness está realmente em alta, em ascensão, né? A moda fitness, ela vem em alta desde a pandemia para cá. Sim. Cresceu muito, né? Estão faturando em bilhões. Isso. Kelly, e quais foram os maiores desafios que você enfrentou nesse início? Eu sei que você já contou que você veio de outra cidade, isso já é um desafio, mas eu falo, a partir do momento que você começou mesmo a empreender, assim. Eu acredito que toda pessoa que ela vai empreender, e se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente, que eu encurtaria, né, muito o meu caminho, e é por isso que eu estou aqui hoje, é para falar para as pessoas e que essa palavra possa penetrar no coração das pessoas. Busque ser imparável eu falo que o que me deixou imparável foi 3 coisas: conhecimento, disciplina e fé. Porque quando você vai empreender uma empresa que você não herda de familiar, que você está construindo do zero, que você não tem apoio financeiro, no começo a gente não tem perspectiva, a gente não tem crédito em bancos, a gente não tem nome, né, para poder conseguir um recurso, nós não temos conhecimento. Então, o que nos resta é acreditar no nosso potencial, fé e traçar ali um caminho. Naquele começo ali, um dos maiores desafios estar em um lugar onde já tinha outras marcas posicionadas e eu falar assim, eu vou fazer o meu bem feito, o meu básico bem feito, eu vou conquistar minha cliente com qualidade de atendimento e se for para performar, vai performar. Então, eu costumo, Sabrina, não olhar muito para as oportunidades. Nós temos uma mentalidade tão escassa e tão... nós costumamos ter que a gente foca muito no problema e esquece de ver as habilidades que a gente tem e as oportunidades que às vezes passam e a gente não enxerga porque está muito focado no problema. Então, eu vou ser sincera para você, eu quase não via muita dificuldade. Tudo que parecia ser dificuldade, eu tinha um lema, eu vou e depois eu dou um jeito. E eu ia e eu falo algo que é muito interessante. Conforme a gente vai fazendo, a gente vai se convencendo. A cada peça que eu acertava, a cada cliente que elogiava, a cada feedback que eu recebia, eu ia me convencendo que eu estava no caminho certo. Isso é importante, Kelly, porque a maioria dos empresários que começa, principalmente no ramo do vestuário, começa sem nada. Sim. Às vezes nem a mala que você tinha, eles tinham também. Exatamente. Né? Mas essas histórias vêm a acrescentar o que é o sangue empreendedor.
Você veio de banco, foi bancária, e provavelmente não aguentava ficar entre quatro paredes. Não. Ali latejava o seu sonho empreendedor. Quando você despertou isso, você chegou onde chegou, com toda dificuldade, e realmente os empresários que conseguem vencer esses problemas na vida, ele dá mais valor e ele se sobressai mais do que os outros. Então você é um exemplo principalmente para o público feminino, que esse nosso segmento é o que emprega mais o público feminino, as pessoas que constroem a moda, né? Então não é só produzir, Não. é vender igual você chegou. E eu admirei muito o que você falou, porque você realmente tem um sangue empreendedor nato na veia, porque você foi para dentro do banheiro da academia, Sim. você foi conhecer os seus clientes antes de saber o que você vendia e de repente você entrou no mercado. Parabéns. E é um mercado, presidente, até complementando, que quando ela fala que ela foi para dentro de um banheiro, que ela pegou uma mala, hoje nós temos aí uma mentalidade assim das pessoas falarem, eu não vou fazer isso, eu vou no banheiro, não, numa academia. Sim. Não, ela mostrou que ela tem garra, que ela queria, era o propósito dela, né? Porque no mundo que a gente está vivendo hoje de aparência, de Instagram, de muita, né, das pessoas querendo ser, às vezes, aquilo que não é. Ela Então, usou as armas usou que ela tinha. isso. É isso, né? Exato. Hoje de manhã cedinho, 6 horas da manhã, eu recebi uma mensagem de uma cliente que está inaugurando uma loja amanhã em Brasília. E ela falou assim, Kelly, eu tô muito feliz e, assim, foi muito difícil, foi muito cansado, mas cada etapa que eu passava, que eu lembrava que você compartilhava isso no Instagram, eu falei, não, se a Kelly conseguiu, eu também vou conseguir. Sim. Então, isso que você falou, das pessoas mostrar só o lado bom, e na verdade não é que a gente tem que vitimizar e contar a história triste, mas quando eu coloco ali um desafio que eu tive quanto empresária, quantas outras pessoas estão passando a mesma... Justamente. Né? E aí eu consigo ali levantar aquela pessoa. Então, assim, os nossos objetivos, eles têm que ser muito claros. A gente tem que saber onde estamos e onde queremos chegar. E se confiamos em nós mesmos, é claro, nas nossas habilidades, no nosso potencial, a gente vai conseguir sim. Então, naquele momento ali, eu escutei da minha família, nossa, mas você tem formação no nível superior, nossa, mas se você pode trabalhar como gerente de uma multinacional, nossa, você tem conhecimento dentro do banheiro da academia, arrastando mala, ir pra cima e pra baixo. Abordando pessoas. Abordando. Na verdade, eu abria a mala ali dentro do banheiro e ficava dobrando as roupas ali. Aí chegava uma mulher que dentro do banheiro as mulheres conversam, e o presidente? Elas conversam, elas tomam banho, escovam o cabelo e oferecendo as roupas. No final do dia, eu saía com a mala vazia, eu ficava das 6 da manhã ao meio-dia em uma academia. Bacana. Das 14 às 18 em outra. E das 19 às 22 em outra. Mala arrancava rodinha, e tinha que botar em sacola, e aquela coisa, e de Uber, e chuva, e tudo mais, e sol quente, e não tinha sábado, não tinha domingo. Então, assim, é uma fase que você passa ali no momento que é árduo, é claro, para ir progredindo, né? E chegando avante, e deu certo. E tem uma coisa assim que eu vou ressaltar, porque eu conheci eu fui acho que num evento do Sebrae delas, né? Sim. E ela estava expondo as peças de muito boa qualidade, presidente, muito bem feita, acabamento, ela se preocupa muito, ela não vende só a peça, porque hoje em dia a gente vê esse crescimento da malha, né? Uma malha boa hoje era uma malha que vai sofrer um ajuste, né, significativo no valor final da peça. É caro. Então você ainda proporciona, você não deixou sua marca voltar, você ainda proporciona aquilo que é para sua cliente. Então é muito importante de se ver, né? Eu que sou da parte da moda da criação, eu reparo muito isso. Vai aprimorando cada vez mais, né? Vai vendo a necessidade do setor, melhora a qualidade, aumenta a produção. É o caminho. O caminho do sucesso, é isso. Exatamente. E eu comecei ali nesse início que eu tô falando para vocês, produzindo ali em torno de 20 conjuntos. Eu comecei esse negócio com uma mala, mais ou menos R$1.800, R$2.000. Era o que tinha de mercadoria, né? Hoje nós distribuímos aí quase 4.000 peças por semana. Olha só. Produção muito grande. Hoje nós cortamos aí, produzimos isso em torno de 4.000, 5.000 e distribuímos. Alguns modelos, quando é campanhas, coleções, sempre tem pré-vendas, fila de espera. A última coleção mesmo teve cliente que esperou 40 dias, pagou e esperou a mercadoria. Olha que legal. Excelente. E quando você fala em rede de revendedoras, como você estruturou essa rede dentro da KC hoje? Essa é a parte que eu mais gosto de falar. Por quê? Sucesso para mim não é o quanto eu faturo. Sucesso para mim não é esse ego de faturamento, e sim a diferença que eu faço na vida das pessoas. Quando a KC foi crescendo e lá na pandemia
quando as pessoas... Você acredita que na pandemia, com as academias fechadas, lockdown, ninguém podia sair de casa. Eu falei, gente, como é que eu vou vender roupa fitness nas academias fechadas? Foi a época que eu mais vendi roupa fitness, foi na pandemia com as academias fechadas. Porque foi aí que as pessoas começaram a treinar em casa, se preocupar ali com a saúde, né, por conta daquela terrível doença, e ali todo mundo só tinha o celular. E tinha que mostrar, falar, começar a usar. E ninguém queria mostrar um look feio. Então o povo começou a comprar roupa para treinar bonito dentro de casa. Sim, para mostrar aquela rotina, né? Porque a gente tava todo mundo dentro de casa, então a gente se arrumava para ficar no sofá. Sabrina, você vê que o mundo feminino é que movimenta a moda. Exato. Com pandemia ou sem pandemia, está acontecendo. E ali muitas mulheres foram desempregadas, né? Muita gente perdeu emprego, muitas empresas fecharam, muitas pessoas, né? Ali a gente teve um grande prejuízo econômico, assim, um estouro na nossa economia, muitas empresas e terrível. Então, muitas mulheres falaram assim, e agora o que eu vou fazer? Perdi meu emprego, é mãe solo, tem filho, eu não posso sair de novo. Enfim, as empresas tinham medo de contratar de novo e não conseguir sustentar uma folha de pagamento. E aí ficou muita gente aí passando dificuldade. Foi quando eu falei assim, eu precisava ter uma ideia brilhante. Eu falo que nós somos filhos de Deus, não sei como que é a vivência de fé das pessoas, mas o meu pai é criador do universo, dos céus e da terra. Se eu sou filho, eu tenho um DNA dele, então eu posso criar qualquer coisa, né? Por isso que existem pessoas altamente inteligentes por aí. E aí eu comecei a ter essa mentalidade. Eu falei, eu preciso ter uma ideia brilhante, eu preciso... ser diferente, presidente, porque calça leg por calça leg tem em qualquer lugar. Sim. Só que em Goiânia tem mais de 168 marcas só de roupa fitness. 3.000 empresas atualizadas, que eu até olhei. De roupa fitness, então é muita concorrência. Sim, tem que ter um diferencial, né? Seria o meu diferencial, porque qualidade está todo mundo entregando também. Qual que seria o meu diferencial? Eu falei, o meu diferencial é tornar a marca mais humanizada. Vai chegar um momento que as pessoas vão querer pertencer a algo. E ali eu comecei a estudar, Sabrina, isso, olhei para minha mala e falei assim, e se eu replicar isso na vida das pessoas? Menina, eu falei, é isso, eu tenho um modelo de negócio perfeito. Onde eu não consegui chegar, outras mulheres vão chegar. E a gente tem histórias disso, que era aquelas mulheres lá antigas, que vendia aquela revista da Avon, aquela revista de porta em porta. Eu lembro que quando eu era pequenininha, tinha uma mulher que passava vendendo forro de cama na porta da minha avó, de porta em porta. Eu falei, é isso, vamos voltar lá no início de tudo. Então eu desenvolvi uma mala da KC, falei assim para elas, você mulher que quer empreender, não sabe por onde começar, não tem muito dinheiro, igual a mim. Vocês vão pegar essa mala e vocês vão vender e vocês vão lucrar, porque elas compravam a mala ali de 2.000 e faturava 4, então elas tinham lucro de 100%. E vocês vão trabalhar, porque da mesma forma que eu fiz, vai dar certo pra vocês também. De um dia com a mala e tudo. A mala, aí vai a mala, eu montei um kit, bacana. Aí elas levam a mala, era 12 ou era 15 conjuntos na época, vai a mala com elas pra elas poderem sair na rua igual eu saí. Eu falei, vocês vão replicar isso. Eu quero que seja várias Kellys espalhadas pelo Brasil. E sem perspectiva que esse negócio ia dar certo, né? E aí eu falei assim, ó, o kit da mala vai a mala, as roupas, e eu desenvolvi um e-book com técnica de vendas, falando de tecnologia de tecido, falando de uma parte mais técnica para agregar valor à peça, né? Uhum. E falei, pronto, e eu vou ajudar você a empreender. Né? E para você não ter custo nenhum, assim, com mídias, eu vou te entregar todo o material de mídia, foto, vídeo. É como se fosse, assim, uma mini franquia da KC, né? Várias maleiras, várias sacoleiras. A minha conversa é com você, mulher. Essa mulher vulnerável, essa mulher, sabe? E aí, presidente, eu não esperava, né, o meu maior faturamento, porque foram 500 malas vendidas a R$2.000. Eu tive um faturamento de R$1 milhão. Olha que bacana. Uma mala e um sonho, que se tornou o sonho de outras pessoas. E aí essas mulheres pegavam essas malas, e era mala, e espalhado para todo lado. E foi onde a gente chegou nos 22 estados, né? Porque hoje nós temos aí, no nosso CRM hoje, nós temos mais de 20.000 cadastros de mulher. Né? Então, na época, foram mais de 1.500 revendedoras ativas maleiras,
Até o ponto da gente não conseguir mais distribuir mala. Não tinha mais fornecedor de mala, não conseguia mais entregar. E a gente também não conseguia produzir para encher as malas. Sim. Então, hoje a gente só faz temporada, não tem direto. E aí a gente faz, agora mesmo vai vir a outra temporada das malas. E já tem aí uma fila de espera dessas mulheres esperam nessas malas. Olha aí, Que presidente. história bonita, hein? Que exemplo, viu, Kelly? Que exemplo você está dando para o nosso segmento. E fica evidente, né, presidente? O setor da moda pode ser uma porta de entrada para tantas pessoas e muitas mulheres no empreendedorismo. E como o senhor enxerga esse movimento e o papel do Sinvest nesse processo? É o que eu comentei anteriormente com a Kelly. O nosso segmento, quando se tem, por exemplo, um DPV, demissão voluntária em alguma empresa, no passado, pelo menos, a primeira coisa que a pessoa faz é abrir ou uma lanchonete ou uma confecção. Por quê? Porque o recurso é pequeno. Uhum. E a maioria das confecções que nasceu no Brasil, principalmente aqui em Goiás, que são muitas, a maioria nasceu por necessidade, igual a sua. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para ganhar dinheiro? E quem persevera e quem corre atrás do sonho e persistência, né? Você usou várias palavras aí, mas a persistência é o caminho, né? E vence, é claro, em qualquer segmento. Agora, o nosso segmento, Kelly, é um segmento sofrido de pessoas guerreiras, né? Eu falo que nós somos heróis da resistência, porque no nosso Brasil, com o custo tão alto que tem, nas cargas tributárias para qualquer empresa sobreviver, é ser herói da resistência. Então, esses exemplos, que tem vários aqui em Goiás, de empresas grandes que cresceram bastante, começaram pequeno. Mas você está dando um exemplo para várias mulheres, para várias pessoas. Você entregou, como se diz, a mala com seu produto e você vendeu 500 malas, né, de início. Primeiro lançamento. Primeiro lançamento. Então, são 500 pessoas. São 500 CNPJ. 500 CNPJs. Veja que exemplo, né? Então, nós, representantes aqui do setor do vestuário em Goiás, nós temos que ter orgulho demais de você nessa questão, né? Então, parabéns mesmo, muito bonito o seu exemplo. Vamos replicar isso para o mundo inteiro. Vamos, com certeza. E tive muitos depoimentos, vale ressaltar, mulheres, e aí é a parte que me deixa super satisfeita, sabe, né, que se eu tivesse que parar hoje, eu pararia, assim, muito feliz. Mulheres que a gente recebe depoimento e fala assim, Kelly, eu não achava que eu era capaz, eu me sentia tão inútil, porque eu não dava resultado, e quando eu vi que eu vendi todas aquelas roupas da mala em 3 dias, eu falei, nossa, eu sou um avião. Então, eu renasci de novo, sabe? Teve um caso de uma moça que estava em depressão, a menina não saía de dentro do quarto, 23 anos de idade, e a mãe dela comprou uma mala e deu para ela e falou assim, ó, você vai pra academia, vai treinar, se você não vender, vai ficar tudo para você. Comprou tudo no tamanho dela, se não vender, fica tudo pra ela. Mas essa menina saiu de dentro do quarto, essa menina foi pra academia, emagreceu, porque estava já num processo de obesidade, empreendeu e hoje arrebenta, já tem até loja física, né? Olha. Então, elas começaram a vir na Goiânia também, de outros estados, nos visitar e conhecer a gente de perto, por isso que é importante ter a loja física. E elas, assim, vários depoimentos. Teve uma personal trainer de Rio Verde também, que ela falou assim, olha, eu não tava mais dando tanto resultado assim como personal, sabe? Não tava legal, eu tava na minha zona de conforto, tava desanimada. Quando eu peguei a mala, eu comecei a vender para as minhas próprias alunas e as minhas alunas motivaram para treinar com look novo. Enfim, eu comecei a dizer que se ela fechasse o personal, ela ganhava tanto cento de desconto na roupa e deu um gás de novo para a profissão dela. E ela falou, segurei minhas alunas e estou vestindo ela e estou ganhando de um lado e do outro. Então, assim, eu me sinto, assim, totalmente feliz. Eu falo que o escolhido não tem escolha. Sim. Então, eu acredito que a minha missão e o meu propósito é de levantar mulheres, de trazer ali uma oportunidade de trabalho para muitas mulheres. E muitas mulheres que estavam passando, né, vulnerabilidade, muitas mulheres que dependiam só da renda do marido, muitas mulheres que passam por violência doméstica e não pode sair daquela relação porque ela não tem condições de pagar um aluguel. Então, ela vive naquela situação. E ela falou assim, eu vou pegar essa mala, eu vou vender devagarzinho, meu lucro eu vou juntar todinho e eu vou conseguir sair dessa situação. E conseguiu sair dessa situação. Então, eu falo que a KC, ela salva muitas vidas. Sim, além de você despertar o empreendedorismo nela, você mudou a transformação pessoal delas. Várias. Né?
muitas. E é esse tipo de tema que você traz como palestrante também, nos temas das palestras? Sim, eu trago muito esse, Sabrina, porque parece assim que eu fui um teste e eu tive que passar por várias coisas. Eu passei por todas as dores que uma mulher pôde passar. Quando a Cássia, ela cresceu muito nessa época aí que a gente fez esse lançamento, esse faturamento, eu comecei a fazer muitas artistas. Então, eu fiz muitas artistas nacionais, eu fiz muitas campanhas nacionais, eu fiz o maior nome da figura fitness do Brasil, que é a Juju Salimene, eu fiz 8 ex-Big Brother. Quando elas saíam da Globo, eu pegava essas mulheres e fazia campanha. Comecei a investir muito em marketing e estudar muito e fazer muita viabilidade financeira também. Peguei todo o meu conhecimento da contabilidade, é claro, e coloquei dentro do negócio, precificar melhor, negociar melhor com o fornecedor, e a empresa cresceu. Abrimos uma loja ali no setor marista, super referência, assim, na cidade e tudo mais. E aí eu tinha um relacionamento que entrou de sócio também, e ali eu comecei a passar por situações como essa, né, de vários tipos de violência ali, de um ano e meio mais ou menos. E ali eu comecei a me calar, eu comecei a me oprimir, eu comecei a não desenvolver coleções tão lindas, eu comecei a não motivar as mulheres, porque eu falo, os dados que você trouxe, 80% é liderado por mulher, mas a mulher que ela não tá bem, ela não vende. Sim. Então, começou a cair, declinar, e ali eu falei, gente, e agora? Eu passava 3, 4 dias sem ir na empresa, aquela tristeza profunda, e eu passei por aquele vale mesmo, e eu não tinha força para sair daquela situação. Né? Então, assim, fui agredida grávida, perdi um bebê, passei por todas as dores que uma mulher pode passar e sustentar uma empresa nas costas e chegar rindo para minha equipe de vendas, para as costureiras e tentar motivar a equipe, isso é loucura, sabe? E aí eu falei assim, gente, o tanto de mulher que abre empresa e fecha. Agora eu entendo, porque que teve muitas revendedoras que comprou a mala, depois de 3 meses parou. E por que ela parou? Né, a raiz do problema, muitos por conta disso. Então eu levo muito nas minhas palestras esse tema também de inteligência emocional, de resiliência. A mulher ela é frágil fisicamente, mas ela é muito forte psicologicamente, e eu sustentei ali até onde eu pude, né? Graças a Deus eu consegui sair dessa situação, só que não foi uma situação que foi favorável para mim, né? Seguiu aí uma briga judicial pela empresa, porque ela era uma empresa que faturava bem. E naquele momento ali, quando tentei de todas as formas acordo, mas eu não consegui. E aí a empresa, eu perdi tudo que eu tinha construído desses 7 anos. Maquinário, a loja fechou, eu tive que demitir todo mundo, vender o estoque, acertar a rescisão de todo mundo. E aí eu vi tudo que eu construí, que eu mostrei pra vocês que foi lindo até aqui, indo por água abaixo. Falei, caramba, eu sofri tanto, eu ralei tanto 7 anos pra me ver tudo sendo destruído. Estava sendo capacitada. E não sabia. Eu estava sendo forjada. Foi. Eu acredito que a gente passa pelo ouro, né? Passa pelo fogo, é para sair ainda mais brilhando, ainda mais bonito, diamante, é lapidado, a gente sofre. Justo. Né? Então eu passei por isso, porque eu acho que foi o finalzinho ali da escola, porque eu precisava ser modulada, né? Eu precisava ali entender que nem tudo era do meu jeito. Sim. Né? Então, mais uma vez, Sabrina, o que me fez chegar em mais de 20 palcos, talk shows e palestras, foi daí pra frente, porque eu cheguei para as minhas clientes e falei assim, ó, a gente fecha a empresa, não tem como mais usar a empresa. E aí essas mulheres começaram assim, Kelly, e agora? O que a gente vai fazer? A gente vai comprar roupa da onde? Eu falei, cheguei a falar para elas, compre de outro fornecedor, encontra outro fornecedor e me dá meu tempo que eu vou voltar. E aí isso foi julho do ano passado, eu passei 7 meses parada. Assim, eu falo que paradas sem vender, sem aparecer. E eram tristezas. Cliente, nossa, volta, eu comprei de outro fornecedor, mas eu gosto das roupas da KC. Elas têm um apego, né? Eu vou voltar. E eu quero que vocês estejam comigo. Menina, eu levantei um exército de mulher que você não tá entendendo, não. Um exército de mulher. E quando eu voltei, eu criei a coleção do Renascimento, que foi a coleção Fênix. Eu falei, ó, eu vou começar de novo, do zero. Voltei lá para o início de tudo, né? E a nossa casa, agora da nossa segunda casa, ela será bem maior que a da primeira, se vocês estiverem comigo. Então, presidente, eu perdi tudo que era de valor, carro, maquinário, mais de 500 mil de equipamentos. Mas eu fiquei com o meu principal ativo. E a gente volta naquela sua primeira pergunta. Eu não vejo os problemas, eu vejo ali a solução. O meu principal ativo são as minhas clientes. Eu poderia demorar o tempo que fosse preciso. Quando eu voltasse, elas estariam comigo. E, Sabrina, nós lançamos a coleção agora, esse ano, em fevereiro. Foi a volta da KC.
né? Então, eu criei um rebrand, uma nova marca, uma nova identidade visual, um novo posicionamento, uma nova Kelly, uma nova mulher e a sequência dessa história. Falei, não para por aqui. Então, o caos, mais uma vez, me fez movimentar. E aí, eu falei para elas, olha, não tem dinheiro, eu só tenho dinheiro para fazer 30 conjuntos e fotografar e eu não tenho dinheiro para produzir. Então, vocês vão comprar e vão esperar eu entregar. Se você fizer... Você tem noção do que é uma mulher de comprar 40 mil, depositar na tua conta e esperar 40 dias você entregar? Foi isso que aconteceu. Eu acredito e vejo como um milagre, e milagre não se explica. Mas tudo isso também se dá à credibilidade que eu passei ao longo desse tempo. Né? Sabrina, no meu dia, eu falei, olha, dia 18 de fevereiro é o nosso lançamento da coleção Fênix. Foi linda o renascimento da KC. Fiz essas joias aqui, que é a nossa identidade visual, e falei que as 300 primeiras clientes ganhariam, né? E elas compraram bastante. Presidente, em 4 horas, do meio-dia às 18, eu fiz o faturamento que eu fazia em um mês. Olha aí que bacana. Foi surreal. Maravilha, né? Eu não vou olhar o saldo da conta e nem os dados da maquininha. Quando eu fui ver, eu falei, caramba, era o que eu faturava. E aí a gente foi entregando, agora a gente tá abrindo a outra loja física, né? Eu tô abrindo a outra loja física e voltei ao início de tudo. E nesses 7 meses, eu fui em todos os eventos que você imaginar, do Sebrae, de palestra, tudo que tinha cortesia, convite, eu ia para tudo quanto é lugar, porque eu não aceitava ficar em casa, parada, prostrada, me vitimizando em cima de uma cama. Porque eu perdi tudo e eu sou a vítima, não. Do mesmo jeito que eu construí, eu vou reconstruir, foi assim que foi feito. O que eu não fiz em 4 anos, eu fiz em 7 meses. Foi tudo muito rápido. E sabe como que eu voltei? Eu fui para um evento em Brasília, de palestrantes, de empresários e tudo mais, me convidaram e eu fui, foi 2 dias de evento. Eu falei, gente, quando eu fui ver a programação, 3.000 pessoas no Ulisses Guimarães em Brasília. Eu falei, eu vou levar minhas roupas. Tinha ainda um pouco de roupa, eu botei na mala e mais uma vez eu fiz tudo de novo. E até hoje, quando eu vou nos eventos, eu levo as malas, chego lá, abro um café, porque senão eu saio de lá com a mala vazia. Ô Kelly, eu gostaria que você falasse, se possível, até o endereço das suas lojas aqui, né? Sim. A localização que tá. Divulgar sua loja. Agora, uma curiosidade que eu tenho também, que é o mundo sem volta às vendas online, né? Que você também entrou por esse caminho e gostaria que você falasse um pouquinho do resultado, porque como nós representamos a indústria, se o varejo não vende ou loja física ou online, a indústria não produz. Não produz. Então, o seu exemplo vai servir para muitos empresários que produzem também. Qual que é o conselho que eu deixo para quem, né, estiver nos assistindo e for nos assistir? Seja o protagonista da sua história. Hoje, o dono não é mais aquela pessoa que fica só nos bastidores. Sim. Então, a pessoa que... A empresa que ela tem uma cara, que ela tem uma pessoa real, que ela não é só um slogan, ela não é só um logotipo, que ela tem uma pessoa ali, ela vende mais. Então, para performar na internet, o que fez nós crescer bastante na internet, além de... Porque o nosso produto não é um produto barato, assim... o ticket médio, né? O que fez crescer foi justamente isso. Foi contar a nossa história, foi ser real, foi mostrar os bastidores, então a gente mostra tudo. Com a cara tapa. Mostra bala nas roupas, mostra a agonia de caixa saindo, tudo isso a gente mostra na internet. Então atrai, as pessoas geram conexão, porque, presidente, pessoas compram de pessoas. Sim. Certo? Então, assim, a pessoa não quer entrar no nosso Instagram, no nosso site e ver aquele catálogo, isso não gera emoção. Né? Então, a gente mostra essa emoção na internet e é isso, é como se a Cássia ela fosse uma pessoa mesmo, ela tem a personalidade dela, o tom de fala, o território de palavras, o nosso brand, ele é muito estampado, ele é muito claro, né? E uma coisa que eu achei interessante também, no Brasil todo, o assistencialismo, o excesso de assistencialismo está tirando a dignidade das pessoas em trabalhar, em produzir. Sim. E você... com essa história sua, é um exemplo que as pessoas não precisam ficar dependendo do Estado, de uma verba, ele tem que produzir, correr atrás, enfrentar os problemas, né, que vai sobressair e vencer na vida. Então, a dignidade de quem trabalha aí e faz acontecer
é o que você falou, contou as histórias das mulheres que estavam com depressão, não tinham ânimo para sair de casa, e a partir e vai criando esse vício, né, de ficar dependente de alguma coisa, ou do sistema. Então, é trabalhar, é vencer e ter dignidade, ter prazer de produzir e ter esse sorriso estampado de alegria e felicidade, você está aí, né? É verdade. Como a moda fitness, a Sabrina falou no começo, né, todo mundo está comprando, porque hoje o que mais está movimentando a indústria é saúde e bem-estar. Então, tudo que está ligado, em primeiro lugar, saúde e bem-estar, porque é uma roupa. Inclusive, esse body que eu tô é de treinar. E você sabia que 57% das pessoas utilizam as peças fitness para o dia a dia, não só na academia. Ontem eu tive essa experiência, né? Eu passei o dia inteirinho de roupa fitness e finalizei um jantar em um restaurante bem mais requintado. Eu falei, nossa, mas eu tô de roupa fitness, mas eu estava muito bem vestida, né? Então, a gente traz também essa inovação de uma peça que dá para ser usada de forma casual, porque a mulher, ela deixa a criança na escola, vai pra academia, ela sai, ela vai no supermercado, ela vai no banco, ela vai no salão de beleza e ela roda a cidade todo dia todinho com a mesma roupa. Então ela precisa estar realmente bem vestida. Aí gera esse desejo, gera a conexão e a aproximação que a gente tem das nossas clientes. Eu falo lá, um exemplo, quando a gente tá descarregando o caminhão de tecido, cortando aquele infesto dessa altura, gente, aqui vai sair 5.000 peças. Você trate de comprar, essa indústria precisa continuar de pé. Com certeza. Então eu falo tudinho para elas, ó, a indústria tem uma margem baixa, custos altíssimos, e quem vai sustentar essa fábrica aqui são vocês, né? E aí então a gente vai gerando mais essa relação. Na KC hoje, depois do rebrand, não é uma relação de compra e venda. Não, a gente não estabelece só uma relação de compra e venda. A KC é peculiaridade, é particularidade, é motivação, é ao contrário da desistência. Uma marca, ela não basta só existir, ela não precisa só existir, ela não precisa ter só missão, visão e valor, ela precisa ter propósito. Então, nosso propósito ele é bem estampado. É por isso que nós não temos o problema que a maioria das outras empresas tem, que é falta de venda. Hoje a gente recebe de 200 a 300 leads por dia. E tem pessoas até com quase 15 dias sem atendimento, porque a gente não dá conta de atender. Olha que interessante. E a gente não dá conta de produzir. Tudo que a gente produz já chega vendido. Olha só, presidente. Muito bem. Graças a Deus. Presidente, esse papo tá muito bom, muito, né? É um papo assim que deixa a gente com vontade de ouvir cada detalhe. Mas o dia todo aqui ouvindo a Kelly, né? Eu quero o dia inteiro ouvindo a Kelly contar, mas a gente tá chegando no final. Mas Kelly, o episódio todo, ele foi conselhos, mensagens. Eu vi que eu tenho certeza que muitas pessoas aqui vão se sentir motivadas, mas a gente sempre termina o nosso podcast com alguma coisa, um conselho, uma frase, algo que você queira olhar para aquela câmera ali que está apontada para você e falar para alguém, coisa que falasse, não, eu queria que falasse para Kelly, me desse esse conselho. E aí assim também com o presidente também vai deixar uma mensagem final. Eita, que missão, né? Então, para você que parou aí um pouquinho do seu tempo, porque o nosso tempo hoje é muito precioso, né? Para nos assistir, ouvir a nossa palavra. Eu não sou a dona da razão, eu erro e aprendo todos os dias, mas o que me fez permanecer de pé foi isso, foi buscar conhecimento. Conhecimento é algo que ninguém tira da gente, então aí vocês puderam ver, né? Eu tive esse momento aí onde eu perdi tudo, eu não sei se um dia eu vou recuperar, só que hoje não me faz falta, porque o conhecimento que eu tinha da moda fitness, da indústria, de economizar ali no chão de fábrica e de viver aquilo, eu falo que eu sou obcecada pelo meu negócio, então seja obcecado pelo seu negócio, porque quanto mais conhecimento, pode tirar tudo, um dia pode tirar tudo de você, mas se você tiver conhecimento, você recomeça quantas vezes for necessário. E para você, mulher, eu te falo uma coisa, né, que é a prova viva aqui, eu não tô contando a história de outra pessoa, é a minha história. Eu tive várias vezes momentos em que eu pensei em desistir, mas se eu desistisse, muita gente sairia perdendo. Então, se eu desistir do meu sonho hoje, muita gente sai perdendo. Então, se você tem responsabilidade com as outras pessoas, você não pode desistir. E a gente tem sempre uma força dentro da gente, assim, que às vezes está escondida, né? Então, isso queima em nosso coração. O conselho que eu dou é voltar para dentro de você, se reconectar com você mesmo e encontrar a gigante, a poderosa que tem aí dentro de você, que é capaz de se reinventar quantas vezes for necessário. Isso aí. Para o presidente. Muito bem. Ó, e depois que a Kelly falou tudo isso, ficou até difícil, né? Mas veja bem que exemplo que é
não só para as mulheres, mas o empreendedor em geral, homens e mulheres, né? Mas que história bonita, estamos impactados aqui, né, Sabrina? Que história bonita, que exemplo que você está dando para várias pessoas, né, de correr atrás, empreender e acreditar. Porque o mais importante é acreditar nos seus sonhos. E a Kelly começou com a Mala e os sonhos e está terminando com esse resultado, terminando não, chegou até aqui com esse resultado excelente e com certeza vai levar muito mais conhecimento para outras pessoas. Kelly, nós estamos gratificados de receber você aqui, muito feliz, e é um dos melhores depoimentos que nós tivemos aqui, pode ter certeza. Tá? Parabéns, e ouçam a Kelly, procura a KC, a empresa dela de fitness, que vocês vão adorar. O papel nosso do Se Investe é isso, é levar o conhecimento e os cases de sucesso igual essa menina brilhante aqui. Obrigado. É isso aí, o nosso estado mostrando que, né, mesmo uma baiana que veio aqui, mas com certeza vai comer um piqui, com certeza ela tá comendo pamonha, e aí ela tá ficando assim, ó, goiana. Nossa indústria agradece pessoas como você. A Cássia, ela nasceu em Goiânia, né, porque assim, a minha história lá da Bahia é outra, então tudo isso que foi construído foi aqui, então eu considero sim, né, é uma empresa goiana, o CNPJ ele nasceu aqui, e é isso. E nós chegamos aí aonde eu não imaginava também, na Globo, né? Tem um episódio da Cássia na Globoplay. Então, assim, hoje olha pra trás e fala assim, valeu a pena, né, Sabrina? Valeu a pena assistir. É, claro. Com certeza. Eu vou deixar aqui o arroba da marca do KC Fitnesswear, né? Eu vou deixar aqui o Instagram para vocês seguirem, vocês acompanharem. Kelly, muito obrigada por compartilhar sua trajetória, né? O seu lifestyle aí de empreendedora, né? A sua visão inspiradora. E a sua história, com certeza, como eu falei mais cedo, vai tocar outras mulheres, vai chegar a mais pessoas. E obrigada por estar aqui compartilhando com a gente. Obrigada, presidente. E para você que nos acompanhou, não esqueça de seguir as nossas redes sociais do Se Investe, curtir esse episódio, compartilhar com mais pessoas e voltamos em breve com um novo episódio.